Olá, olá, boa noite, tudo bem? Oi, Cris, obrigado pela sua participação. Veloso, muito obrigada, Ana Lúcia, pela sua participação. Sejam muito bem-vindos, o William. Olá, Ana Lúcia, tudo bem? Obrigada, William. Muito boa noite, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelos elogios, obrigada, Cris. Vamos aguardar um pouquinho as pessoas chegarem para a nossa live hoje com um convidado muito especial, Marco Aurélio, uma pessoa que admiro muito. Boa noite. Então, gente, o tema hoje da nossa live será sobre a importância do autocuidado. E o nosso convidado especial é o Marco Aurélio. Ele é empresário, coach, cabeleireiro há mais de 25 anos e também ele é analista de marketing digital, além de ser um excelente cozinheiro. Então, o Marco possui muitas habilidades. Boa noite, Iraci, seja muito bem-vinda. Bom, para quem não me conhece, o meu nome é Fabiana Barbosa, eu sou psicanalista, analista junguiana, hipnoterapeuta e consteladora sistêmica familiar e organizacional. E eu vou agora chamar o nosso convidado para a gente poder começar logo a nossa live, né? Pessoal, manda um aviãozinho convidando os seus amigos. Vamos ajudar outras pessoas a assistirem essa live, tá bom? O aviãozinho fica do lado direito. É só enviar que a pessoa recebe. Então, vou chamar agora o Marco. É só você aceitar, Marco. Vocês estão ouvindo bem? O som tá bom? Já enviei o convite para o Marco. Boa noite. Bebrito? Estou aguardando o Marco aceitar o convite. Não recebeu? Vou olhar aqui. Eu mandei para Marco Aurélio Mechas. Vou cancelar e vou mandar de novo. Vai aparecer no topo da tela. Enviei. Oi, tudo bom? Tudo bom? Eu tô aqui tentando entrar na live pelo outro Instagram. Eu tô avisando que a gente vai estar nesse aqui e acabou que eu tava no outro Instagram que eu tenho ali de receitas, que é um Instagram só mesmo que eu tenho como hobby. Mas boa noite, Boa que noite. prazer. Pessoal, esse é o Marco Aurélio. Ele é empresário, cabeleireiro há mais de 25 anos. Trabalha também com marketing digital, analista de marketing digital, além de ser um excelente cozinheiro, né, demonstrando as suas habilidades na cozinha, com receitas maravilhosas. E hoje o Marco vai falar conosco sobre a importância do autoconhecimento, um bate-papo, né, bem descontraído, e a gente trazer um pouco de depoimento, de experiências. E aí, Marco, eu queria sugerir eu fazer uma breve introdução, uma reflexão para passar a palavra para você, pode ser? Ótimo, pode ser.
inicialmente eu gostaria de fazer uma breve introdução, né, uma reflexão sobre o que é o autocuidado e, como a própria palavra diz, é o ato de cuidar de si mesmo, não é? É buscar e suprir todas as nossas necessidades do nosso corpo, da nossa mente e do nosso espírito. E hábitos saudáveis, né? Como essa palavra ecoa para você que está aí assistindo, quando a gente fala sobre o autocuidado? Como é que ela ecoa para você? Você tem se cuidado? Você tem se doado amor? Você se inclui na sua agenda para promover o seu autocuidado? Essas perguntas elas são importantes para a gente poder refletir se nós estamos nos cuidando, né? Porque o autocuidado é tudo aquilo que faz com que você se sinta bem consigo mesmo, com o intuito de se sentir bem, de promover um momento de descontração, de relaxamento, de elevar a sua autoimagem, não é? E quando nós elevamos a nossa autoimagem, automaticamente nós elevamos a nossa autoestima e autoconfiança. Estou olhando aqui, sejam muito bem-vindos, pessoal que está entrando agora para a nossa live. Então, nós podemos dizer que o autocuidado, ele inclui você cuidar do seu corpo, da sua mente e também do seu espírito. Sim, porque nós somos esses três corpos, né, que são a nossa mente, o nosso corpo, o nosso espírito, porque eles habitam no nosso ser. E quem é o nosso ser? Né? Quem sou eu? Então, são perguntas que nos fazem compreender quem nós somos, como nós funcionamos, né? Quando me perguntaram pela primeira vez quem eu sou, naquele momento, eu não tinha compreensão que eu tenho hoje, né? Eu comecei a responder, eu sou mulher. E a pessoa perguntava, quem é você? Sou filha, sou mãe, sou terapeuta, sou irmã, sou neta, sou esposa. E por fim eu já não sabia mais o que responder. E a pessoa continuava perguntando, quem é você? Então eu sou muitas coisas, né? Tudo isso faz parte de mim. Eu me tornei quem eu sou, afinal, nós desenvolvemos muitos papéis no decorrer da nossa vida, e isso faz parte do nosso ser, né? Então, desde o nosso nascimento até a idade atual, nós fomos formando o nosso ego. Então, Freud conceituou o ego como a nossa identidade, né? Então, o ego, ele é a parte do nosso consciente, a nossa identidade e responsável por interpretar a nossa realidade, pela nossa memória, pelas nossas emoções e as percepções do mundo. Mas quem é você? Né? Posso dizer que você é tudo isso. Você é filho ou filha, você é neto ou neta, você é marido ou esposa, você é professor, professora, ou outra área que você atua, enfim, você é tudo isso. Mas também você possui o seu eu verdadeiro, o seu ser divino, onde habita muita luz, onde habita o amor, a compaixão, a alegria, a felicidade, a paz, e todos os seus dons, os seus talentos, os seus recursos internos, está aqui dentro de você, no seu ser verdadeiro. Aí sim Jung chamou de self, né? O nosso eu verdadeiro, e que, segundo Jung, o ego ele é visto como a nossa consciência, enquanto que o self ele é definido como o centro da nossa personalidade, né?
da nossa personalidade total, ou seja, ele inclui a consciência, o inconsciente e o ego. Portanto, o self, ele é o todo, ele é o centro, ele é a totalidade, não é? Então, o self está em nós. Então, nós temos o nosso ser, né? Que eu acho tudo isso muito bonito, como nós somos. Deus fez tudo muito perfeito, ele pensou em todos os detalhes. E eu costumo dizer que o self, ele é a nossa essência divina, não é? É o nosso Deus interno. E tendo essa consciência de quem nós verdadeiramente somos, nós conseguimos entender que dentro de nós há um universo a ser explorado, né? Quantos dons, quantos talentos, quantos recursos internos incríveis nós possuímos e não utilizamos, não é verdade? E aí, quando nós resolvemos buscar o nosso autoconhecimento, a gente começa a utilizar esses recursos internos, começamos a promover o nosso autocuidado e aprendemos a nos doar mais amor. Então, cuidar é uma demonstração de amor para conosco e automaticamente para com as pessoas em nossa volta. E você? Tem tempo para cuidar dos seus filhos, você tem tempo para cuidar da sua mãe ou do seu pai, você tem tempo para cuidar da sua esposa ou do seu marido, do seu carro ou de outro bem que você possui, das suas tarefas diárias, mas você cuida de você? Você se dá amor? Você se valoriza? Você se respeita? Você respeita os seus limites? Ou você sabe impor limites para as pessoas? Então, quando nós nos cuidamos, nós nos incluímos na nossa agenda, né? Estamos buscando uma qualidade de vida e assim nós elevamos a nossa autoestima. Então, o autocuidado, ele não é só cuidar do corpo, não é buscando uma boa alimentação, uma atividade física, também, mas a gente precisa também lembrar de cuidar da nossa mente, do nosso espírito, porque esse, nós somos tudo isso, né? Faz parte de nós somos energia, né? Então, pessoal, eu deixei aqui uma breve reflexão, né, sobre o autocuidado, e agora eu vou passar a palavra para o Marco Aurélio. Para quem chegou agora, o Marco Aurélio, ele é empresário, coach, cabeleireiro há mais de 25 anos, um excelente cozinheiro, por sinal. Ele vai contar para a gente agora um pouco da trajetória de vida dele. E vou, vou marcar aqui, Marcos. A gente vai ter mais ou menos assim uns 25 minutos, tá bom? Eu Ah, vou sinalizando. então, Fabiana, primeiro, muito obrigado. Para mim é uma honra estar aqui nessa live com você. Eu te conheço há muito tempo e eu sei como que você me inspira pelo conhecimento e toda a sua Ah, autoestima, obrigada. né? E isso para mim é muito importante. Eu sei que a sua trajetória, você é uma pessoa que trabalha aí muitos anos com desenvolvimento pessoal, ajudando pessoas. E para mim, estar aqui com você nesse momento, eu ainda estou no processo de desenvolvimento pessoal, já é muito importante. Isso quer dizer que eu estou no caminho certo. Muito obrigado, tá? E, Eu que agradeço. Tamo e assim, junto. para eu poder falar um pouquinho da minha história e contar um pouquinho como eu consegui ressignificar e estou conseguindo ressignificar, antes eu queria falar para as pessoas, explicar rapidamente o que é crença, né? Porque foi através desse entendimento que eu consegui trabalhar em mim tantas crenças que eu tinha e que eu percebia que eu só fui perceber depois que eu entendi o que realmente era crença e que eu podia, depois de detectar essas crenças, fazer algo diferente nos meus propósitos, sabe? Então, assim, crença são como verdades absolutas, né? Que em algum momento ao longo da vida a gente cria ou passa a acreditar, né? As crenças, elas são instaladas desde a nossa infância, daquele ambiente, desde que a gente nasce,
E a gente cresce ali naquele ambiente, no convívio familiar, no convívio com os amigos, nas escolas, e todo aquele ambiente que é repetitivo, né, que a gente passa a conviver ali, a gente começa a instalar crença na gente. Às vezes elas são instaladas por impacto também, né, alguma perca, algo que doloroso que a gente passa. E por que eu estou explicando o que é crença? Quando eu fui fazer meu curso, fui procurar um curso de desenvolvimento pessoal, eu cheguei no curso, eu não sabia nem o que era crença direito. Eu achava que eu ia ali fazer um curso para poder sair dali até mesmo ganhando dinheiro, mudando totalmente a minha imaginação para aquilo que para eu poder conquistar aquilo que eu desejava. Só que eu não sabia, eu não entendia que para eu poder trilhar esse caminho, eu precisava passar por um reconhecimento interno. Eu precisei voltar, né, para dentro do meu eu e entender que eu tinha várias crenças limitantes e que elas atrapalhavam o meu desenvolvimento. E eu fui trabalhar isso. Eu lembro assim, quando eu fui fazer o curso, primeira vez foram 3 dias assim de imersão, sabe? E é, quem, me, quem me mostrou esse caminho foi meu irmão. Ele já tinha feito vários cursos. É uma pessoa que, graças a Deus, assim, ele passou por essa situação e pôde me ajudar. Foi uma ajuda, assim, eu sempre vou agradecer, porque ele me ajudou muito. Quando eu tive esse contato, esse conhecimento, eu percebi o tanto que eu me sabotava. E eu lembro que ele falou para mim assim: Mar, quando você chegar lá, você não subestima ninguém. E eu fui com isso na minha mente. Falei, não vou subestimar ninguém, não vou subestimar ninguém. E às vezes a gente vive tanto numa zona de conforto que a gente não percebe o quanto a gente é crítico, né? A gente não percebe que a gente está repetindo um ciclo dentro de uma bolha onde todo mundo convive com a mesma ideologia que a sua. E eu entrei na sala, tinha umas 20 pessoas. Aí eu olhei para um lado e um rapazinho assim, novinho, tinha uns 20 anos. Falei, caramba, esse menino tá fazendo o que aqui? Sabe? Não vai dar certo para ele, não. Não vai dar conta de aprender e desenvolver. Olha só, já cheguei subestimando. Vi uma senhora ali que eu olhei assim e falei, mas essa senhora tá uma madame, o que ela tá fazendo aqui? Ela não precisa estar aqui. Sabe? Assim, analisando todo mundo. A crítica, né? Aquela crítica que eu precisava, que eu não entendia, fazia parte das minhas crenças. E assim, logo de impacto, eu era muito tímido, sempre fui muito tímido. Eu cheguei no curso e eu tinha vontade de perguntar, mas eu não tinha coragem. Era uma das minhas crenças. Eu me travava para fazer pergunta, para falar em público, né? Me travava para fazer vídeos. Aí eu falei, caramba, eu comecei a identificar. E aquele rapaz que eu subestimei foi um dos primeiros a perguntar. E ele fez uma pergunta muito interessante que já mexeu comigo, logo me impactou. Ele fez uma pergunta, a pergunta dele foi a seguinte: ele falou que trabalhava em um ambiente onde as pessoas não respeitavam ele. E ele entregava tudo de si. E ele queria ser respeitado, ele queria ser visto. Ele queria que as pessoas olhassem para ele e entendessem o tanto que ele se esforçava. E ele não conseguia, em momento algum, ter esse reconhecimento. Aí a nossa mentora falou para ele o seguinte: mas o problema está justamente aí, você quer mudar as pessoas, sabe? Você quer mudar as pessoas e ninguém muda ninguém. Você consegue mudar você. Então, a partir do momento que você entender que você não precisa se preocupar em estar nesse ambiente, tentando mudar essas pessoas para que elas te olhem de uma forma que você queira, você está errado. Você precisa mudar você. Então, ninguém muda ninguém, né? Então, assim, aquilo ali já foi uma situação que eu passei a refletir bastante, porque eu estava em um ambiente onde eu tinha estagnado e eu não percebia que eu estava estagnado. Eu achava que o problema não era comigo. Eu achava que o problema era com as pessoas que me rodeavam, o ambiente que eu estava, as pessoas que conviviam comigo. E eu não conseguia, em momento algum, identificar que o problema estava em mim. Então, quando eu consegui
compreender, eu voltei para dentro de mim, para o meu eu interno, e eu comecei a identificar as minhas crenças. E isso foi muito importante, porque quando eu consegui identificar as minhas crenças que estavam instaladas, eu comecei a trabalhar as minhas crenças. Eu comecei a entender o que eu precisava mudar. E foi a Ressignificar, né? ressignificar, foi uma ressignificação, né? É de dentro para fora. Então, eu fui trabalhar todas as minhas crenças, e aí você começa a entender, assim, às vezes a gente pensa que a gente está velho para as coisas, que o tempo passou, sabe? Que a gente não pode. Nós temos algumas objeções nas nossas vidas que elas são até universais. Ah, eu não posso, eu não quero, eu não consigo, eu não dou conta, né? As pessoas têm muito isso, que são crenças que estão instaladas em você. Só que se você compreender que não tem tempo para você, todo mundo tem o seu tempo certo, sabe? As coisas vão chegar em você na hora certa. Não precisa ter medo de, quando a gente precisa, o que a gente precisa é mudar a forma de pensar e de agir, o nosso pensamento, porque tudo é comandado pelo nosso cérebro. Então, se você acha que você não pode, não consegue e se limita, você sempre vai ser limitado, né? Se você entende que você pode, que você tem uma mente próspera, você pode ter certeza que seu caminho vai ser trilhado para você alcançar aquilo que você deseja. Então, eu tinha uma mente muito fraca. Eu sempre colocava essas objeções na minha frente. Ah, eu não posso, eu não consigo, eu não dou conta. Colocava culpa em tudo que era externo. Às vezes a gente tem até uma boa intenção, né? A gente está ali naquela situação, querendo ajudar as pessoas, e a gente acaba ficando descrente porque não acontece da forma que a gente quer. E, na realidade, não adianta a boa intenção se você não tem entendimento. Você precisa. Aí eu vejo assim, às vezes eu tenho muito contato com clientes, converso muito com os meus clientes, bato muito papo com eles ali, e às vezes eu vejo pessoas assim, descrentes, sabe? Ah, vou aposentar, não sei o que eu vou fazer. Eu já fiz o que eu pude, sabe? Eu já entreguei o que eu pude de mim, porque já para mim eu tô cansada, tá ótimo, não preciso mais. Então a intenção é boa, né? Só que se você não perceber que você precisa trabalhar isso em você, não é mudar as pessoas, que é você, você vai viver sempre em um ambiente que não é favorável, porque você está se sabotando, né? A gente tá o tempo todo nos sabotando, a gente tem que ter cuidado com isso, com a autossabotagem. E aí eu comecei a trabalhar em mim toda essa situação, me ressignificar. Falei, caramba, quando eu cheguei de lá, eu cheguei assim, com tanta informação, e eu queria, né, colocar essas informações, trabalhar isso, passar para as pessoas. E eu já cheguei, assim, pensando que eu podia mudar as pessoas. Eu ainda estava trabalhando Você em queria mudar as pessoas. pessoas. Eu estava ali trabalhando, querendo mudar as pessoas. Tem algo errado. Aí eu comecei assim, a ter muito embate com as pessoas que estavam comigo, né, próximas a mim. E, e eu percebi que, de novo, porque eu comecei também a estudar, a fazer mais cursos, fui buscar leituras. Aí, com essa imersão que eu fiz, eu comecei a entender que não adianta. Deixa a pessoa como ela está, ali no lugarzinho dela. O problema não está nas pessoas. O problema está em mim, que estou o tempo todo analisando, querendo que elas mudem, né, que elas passem a criar um ambiente que eu sei que seja favorável para mim, para as minhas vontades. E na realidade, quem tem que mudar sou eu. Então deixe tudo certo, as pessoas estão ali no lugarzinho que elas estão. Até porque quando você tenta demais mudar o ambiente que você vive através das pessoas, você nunca vai conseguir resultado, sabe? Às vezes, então a gente precisa entender que a gente tem que mudar de conexões, né? As pessoas que estão ali naquele ambiente, foi eu que fui buscar um desenvolvimento pessoal, um conhecimento, não as pessoas que estão ali no meu ambiente. Então as pessoas, muitas vezes, elas estão ali naquele ambiente e elas começam a não entender o que você está falando, por que você está, né, agindo de outras formas, começa a te criticar, a cobrar de você, amigos. E a gente sente porque são pessoas próximas da gente. Quem te cobra é quem te conhece. E aí eu não sabia, naquele primeiro momento, lidar com isso. Eu ficava debatendo, querendo falar, explicar, não, mas você está errado, colocar os meus pensamentos. Mas quem internalizou
aquilo fui eu. A gente não tem que ficar batendo nessa tecla o tempo todo, né? Tentar querer que as pessoas mudem. E às vezes a gente acaba mudando de ambiente, né? Por quê? Porque eu percebi assim que eu vivia numa bolha. Sabe quando o cachorro fica rodando querendo morder o rabo? Sei. Fica rodando querendo morder o rabo e não consegue nunca ter o resultado porque você fica ali tentando morder seu próprio rabo. E aí eu vivia naquela bolha, eu não tinha um pensamento diferente porque eu não tinha ainda contato com outra informação, né? E aí eu consegui ter contato com outras informações, eu fui buscar conhecimento e eu percebi, falei, não, peraí, eu vou parar agora, ver como é que está o ambiente que eu estou vivendo e vou cuidar desse ambiente, né? Vou cuidar de mim. O que eu preciso fazer? Aí eu acho que é onde as pessoas têm que se analisar, né? Será que você falou isso no início? Será que esse ambiente está favorável para mim? Será que é, as coisas que eu quero, que eu alcançar um dia, os desejos que eu tenho de vida, estão favoráveis? Esse ambiente está favorável para eu conquistar o que eu desejo, né? Porque muitas vezes a gente quer muitas conquistas, mas você não consegue trilhar um caminho para chegar onde você deseja, né? Você está ali o tempo todo na sua zona de conforto, sentado, esperando um milagre acontecer, ou que as pessoas mudem para que aquela realidade, aquele desejo seu aconteça através da sua fé, das suas orações, mas nunca da sua ação, né? As pessoas têm muito isso, assim, eu não consigo, por exemplo, incluir no meu dia a dia uma atividade física porque eu não tenho tempo, ou porque eu não tenho dinheiro, ou porque eu não dou conta, né? Só que se você, anota no papel ali, o seu dia, se você for olhar o seu dia a dia, todos os dias você praticamente faz a mesma coisa, sabe? Desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, você faz isso durante o dia, você faz isso durante o mês, durante o ano, durante 2 anos, durante 5 anos. Se você já está há anos naquele ambiente e ainda não conseguiu um resultado favorável, é porque está errado. Você precisa mudar os seus hábitos, né? Então, depende de quem? De você, de mais ninguém. E como que eu fiz para poder mudar os meus hábitos? Eu internalizei, me fortaleci, fui atrás de mais conhecimento, estou constantemente buscando conhecimento para que eu pudesse trabalhar em mim aquilo que me limitava. Eu saí da zona de conforto. Quando a gente fala sair da zona de conforto, é entrar em ação, sabe? Ir para algo que você deseja. Uma coisa que eu tinha muito, que eu tinha muito, eu sempre começava uma coisa e desistia, sempre começava e desistia, sabe? E aqui era totalmente errado, mas eu começava com tanta esperança, com tanta fé, aí no início estava até indo bem, aí eu ia e desistia. Ou eu mesmo começava a contar historinhas para minha mente, né? Que a gente é muito de contar história para nossa própria mente e desenvolver dentro da nossa própria mente uma situação que você deseja muito. E aí eu começava a contar historinhas. Só que nós nos sabotamos o tempo todo. Nós somos muito negativos. E aí eu começava a contar historinha e no desenvolver do meu pensamento para algo que eu desejava, eu começava a me sabotar porque eu achava que eu não conseguia, que eu não dava conta, que eu não era possível. Então a gente precisa trabalhar a positividade para a gente poder conseguir o que a gente deseja, né? No caminho vai ter muito processo com certeza você vai encontrar vários obstáculos, sabe? E aí muitas vezes no caminho, os primeiros obstáculos, as pessoas desistem do que elas sonham, porque não estão preparadas para um não, né? Isso é uma mente totalmente... é, quando você não consegue pensar, trabalhar o que você deseja, ter foco, é porque na tua mente você está sempre dizendo não para si mesmo. Então a gente precisa fortalecer isso, porque mente próspera, quando ela tem um obstáculo, aquilo serve como feedback para um nível a mais, né? Toda mente próspera, se ela tem um obstáculo no caminho dela, ela consegue pensar sempre no futuro. Ela é um futuro brilhante para ela. E mentes fracas, né, que elas não conseguem mais se imaginar bem o futuro. Toda vez que ela pensa algo, ela começa a pensar como se fosse impossível para ela, sabe?
a gente precisa mudar isso. A gente precisa mudar a forma de pensar, a nossa frequência. E isso eu entendi que para poder eu realizar essas conquistas, eu tive que mudar mesmo o meu ambiente, me afastar de algumas pessoas. E se você anda com pessoas que acham que só pode crescer até esse nível, quando você falar para ela que você quer ir além, essas pessoas, ela vai falar para você que quando você chegar nesse nível, você não vai passar dele, você vai ficar batendo na sua cabeça, mas não vai conseguir passar. Por quê? Porque são elas não, eu que estou buscando desenvolvimento, não elas. E é muito mais fácil para eu voltar, né, para aquele ambiente que eu sempre vivi, do que eu levar essas pessoas junto comigo. Então a gente precisa se conectar com pessoas que têm o mesmo desejo que a gente. Não é esquecer os amigos. Uma das críticas que eu tinha muito era essa. Caramba, você mudou muito, sabe? Você é outra pessoa, você e você... Amigos cobrando, né? Mas não é que eu mudei. Não é que eu desejo mal para ninguém. Não é que eu não quero você mal. Não é que eu não quero andar mais com você. Pelo contrário, quando eu te encontrar, eu quero rir, eu quero brincar, lembrar de tudo que a gente viveu junto. Vai ser muito bom. Só que eu preciso me conectar, estar nesse ambiente hoje, porque eu estou querendo crescer. Faz parte do meu desenvolvimento. Entendeu? Então, eu acho que é isso que as pessoas precisam entender, que para você melhorar o teu... aliás, para você alcançar o que você deseja, você precisa mudar, olhar para dentro de si e encontrar as suas crenças, detectar as suas crenças e trabalhar elas, né? Senão a gente fica por muito tempo em um ambiente achando que está normal, que está legal, mas não está. Você está repetindo ciclos, você está preso e assim, às vezes a gente acha que a única forma de ser feliz, minha felicidade depende. Se eu chegar no fim de semana, se eu não estiver com meus amigos tomando minha cerveja, nessa curtição, eu não vou, não é, para mim, não é ser feliz. Parece que precisa estar com um copinho na mão de cerveja no fim de semana. Cara, não tem nada de errado nisso, mas tudo em excesso é vício. E a gente precisa controlar os vícios, porque ele nos atrapalha, sabe? Então, eu percebi isso, eu fui controlar meus vícios. Eu fumava, né? Fumei 25 anos. Eu tenho 45 anos. Eu falo que nunca é tarde, porque eu comecei a me desenvolver depois dos 40, sabe? Eu tive esse contato com tudo isso que eu estou te passando agora, depois dos meus 40 anos. Até então, eu vivi numa bolha. E, e eu falei, caramba, cigarro faz tanto mal. E já estava me fazendo mal, sabe? Eu gostava muito de estar no fim de semana com meus amigos no churrasco, era maravilhoso. Mas depois que passava aquele sentido que tinha, vinha a ressaca, vinha a falta de dinheiro, sabe? Várias outras responsabilidades que eu precisava assumir, eu não assumia, porque eu não tinha, eu não conseguia estar bem para poder, nem mental, nem físico. E aí eu comecei a cuidar de tudo isso, né? Parei de fumar, fui parando de beber aos poucos. Hoje eu parei de beber. De vez em quando eu tomo um chopp ou outro, sabe? Mas assim, não faz falta. E eu estou o tempo todo em uma busca constante de desenvolvimento, porque hoje eu sei da minha capacidade. Eu sei onde eu quero chegar e eu acredito em mim, sabe? Eu trabalhei isso. Hoje eu acredito em mim, eu não saboto. Eu sei da minha capacidade, eu sei onde eu quero chegar. Eu sei que tudo que eu estou procurando, que eu almejo, eu tenho capacidade de chegar lá. A gente tem tantos ídolos, né? Caramba, a gente olha para um ídolo da gente e fala, cara, que cara de sucesso, né? Que cara massa. Parece que ele nasceu daquele jeito, né? Nasceu pronto. A gente fica procurando um herói, mas o herói da nossa vida somos nós mesmos, né? Isso A gente mesmo. precisa entender que quem vai mudar a sua vida é você. A gente tem que pegar as rédeas da nossa vida e tomar conta dela, não deixar na mão dos outros, na opinião dos outros. A gente vive com medo de crítica, a gente tem que trabalhar os nossos medos. Porque se você está o tempo todo fazendo algo em volta daquilo que você ouve de quem está próximo a você, se você passa a atuar, a agir conforme as pessoas falam para você, você não está tomando conta da sua vida, sabe? Então a gente tem que ter... O medo é o que mais atrapalha. Para você crescer, você tem que perder o medo. Para eu estar aqui com você hoje, eu perdi o medo. Se fosse algum tempo atrás, eu não teria coragem.
eu não tinha coragem de falar em público, eu não tinha coragem de... Quando eu saí num programa mesmo na Globo, que eles vieram gravar aqui, eu estava totalmente... Eu me preparei tão bem, sabe, para aquele momento, que na hora eu estava totalmente tranquilo, emocionalmente, porque a gente precisa trabalhar nossas emoções, né? A gente, às vezes, fica... Marco, já que você adentrou aí nesse assunto do programa da Globo, eu gostaria que você contasse para nós como é que foi essa experiência, que também faz parte aí das suas descobertas, você desenvolvendo seus talentos, não é? E você começou a publicar as suas receitas. Conta aí para a gente como é que foi. O Marco foi convidado a participar do programa do Leandro Hassum. Conta aí para a gente como é que foi. Chama Minha Mãe Cozinha Melhor que a Sua, o programa. Foi muito bom essa participação. Assim, eu tenho muitos clientes meus viram ali e até hoje comentam. Quando eu fui participar desse programa, na realidade, assim, quando eu comecei a fazer o curso de marketing digital, né, eu me formei em marketing o ano passado. Eu percebi o tanto que eu precisava me desenvolver, fazer vídeos, destravar. Porque hoje em dia, depois da pandemia, a gente evoluiu 20 anos no marketing no Brasil, né? Antes da pandemia, nós não sabíamos que o que aconteceu agora ia acontecer só daqui a 20 anos. Aí eu comecei a fazer os vídeos, de gravar vídeos para eu poder me destravar. E qual vídeo que eu ia gravar? Né? Eu adoro cozinhar, sempre gostei. E cozinha para mim é um hobby. Não é nada profissional ainda, porque agora, depois que eu fiz meu curso de marketing digital, eu estou monetizando tudo. Eu, eu vejo possibilidades. Então, assim, eu entendi, eu comecei a publicar. Olha só para você ver, tanto que é importante a gente mudar a frequência, né? Eu mudei a frequência. Quando você é negativo, você atrai coisas negativas. Quando você é positivo, você atrai coisas positivas. E aí, como eu mudei a frequência, e isso é tão interessante, eu li um livro do Napoleão Hill, que eu vou deixar depois nos comentários alguns livros que eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas que estão aqui sobre o autoconhecimento. Eu li esse livro, ele mudou minha vida. Por quê? Olha só, deu uma falha de memória agora, estou esquecendo o nome do livro. Mas eu li eu vou passar o nome dele já eu lembro. Quando eu li esse livro, ele falou sobre uma questão de conexão, né? Que nós somos frequência daquilo que a gente... a nossa frequência, ela atrai tudo aquilo que a gente pensa de negativo ou positivo, né? Então, a gente faz parte desse mundo. A gente está o tempo todo atraindo pra gente o que a gente deseja, sabe? A gente faz parte de tudo que existe no nosso planeta. Deus é muito perfeito. Se você for pensar, tudo que foi feito, planta, terra, ar, água, tudo você pode conectar. E esse livro explica muito bem sobre isso. E aí, eu comecei a publicar meus vídeos de comidas ali, de receitas, e foi assim muito rápido. Eu recebi uma mensagem no meu Instagram. Eu pensei que fosse até fake news, sabe? Falei, caramba, isso aqui é fake. Se eu queria participar do programa. Falei, isso aqui é fake. Porque a gente pensa, né? Aí quando eu fui lá pesquisar o Instagram da pessoa que me convidou e tal, que eu passei a mensagem para ela, ela falou, posso te ligar? Pode. Ela, não, eu sou da Globo, eu procuro pessoas para participar dos realities da Globo e eu quero que você participe, né? Então, assim, olha só para você ver o resultado já do pensamento positivo, o resultado das minhas ações. E eu fui e participei, foi ótimo. Foi uma experiência incrível, assim, eles vieram aqui em casa, eles vieram a equipe do programa da Globo mesmo, lá do Rio de Janeiro. Chegaram 7 horas da manhã, tinha marcado comigo às 9. Aí uma van da Globo de Brasília foi lá buscar eles no aeroporto, trouxeram eles para cá. Passaram um dia aqui, fazendo... Um dia, foi o dia todo. Ficaram até 5 horas, das 9 às 5, fazendo aquelas filmagens, porque a receita também demorou a ser gravada, assar, fazer o final e tal, né? Para passar só 2 minutos e meio. Falei, tinha que passar o programa. Mas foi muito bom. Então foi assim, a minha participação lá foi isso, e eu acho que foi... se eu não tivesse mudado toda a minha consciência, eu não tinha
também não tinha sido visualizado e eu não teria participado, né? Então é isso, a gente precisa entender isso porque a gente consegue, para conseguir mudar o ambiente que a gente vive agora, sabe? Sair da bolha. Você expressou bem, você começou a buscar o seu autocuidado, você começou a se dar o alto amor, você começou então a elevar a sua autoestima, não é? E porque você queria mudar, você percebeu, tem aquele ditado, né? Se você fizer sempre as mesmas coisas do mesmo jeito, você vai obter sempre os mesmos resultados. Então é por aí o caminho, né? Então, se a gente quer um resultado diferente, cabe a nós mudar a estratégia, não é? Porque não está dando certo. E com certeza, nesse novo caminho, as pessoas vão ficar realmente assim, sem entender o que está acontecendo, devido elas não estarem na mesma, não só na mesma frequência energética, mental, mas pelo fato delas não estarem tendo a oportunidade do conhecimento. Se bem que muitas podem ter o mesmo conhecimento que você teve e continuar do mesmo jeito. Então, a mudança ocorre quando nós, parte do princípio que nós queremos mudar. Ah, não quero viver mais assim. Porque se você ficar reclamando o tempo todo, todo dia, a mesma coisa, o que você vai atrair? Mais sofrimento, mais dor, mais problema, não é? Então, a gente, não é que você tem que fingir que está tudo bem, mas os pensamentos, as palavras são mantras muito poderosos. E quando nós repetimos, seja positivo ou negativo, aquela frase, nós estamos fazendo programas mentais, porque os pensamentos e palavras são programas mentais. Então, se você fica o dia inteiro falando negativo, reclamando, falando mal das pessoas, você está fazendo um programa mental. Você está fazendo um programa também energético, criando uma energia, uma nuvem em sua volta. E isso pode impedir de você atrair oportunidades. Então, a gente buscando o autoconhecimento, promovendo esse autocuidado, a gente vai liberando e vai percebendo, poxa, dentro de mim tem tanta coisa legal, bacana, como é que eu não tinha ainda usado esses recursos? Mas é porque tá tudo bem também, tem tudo, tem um momento certo, né? Não é? Tem dia que a gente não está bem, tem dia que a gente está melhor. Nós temos esses movimentos, porque, na verdade, nós estamos em busca do equilíbrio. Na vida, tudo é equilíbrio. Nem mais, nem menos. Se você também for demais, né, exceder, também não vai ser legal. O ideal é o equilíbrio. E é isso que traz a felicidade para a gente. Quando a gente começa a aprender a encontrar esse ponto de equilíbrio na vida pessoal, profissional, espiritual, porque quando a gente não consegue, a gente vai entrando no desequilíbrio, né? Então, é interessante você ter narrado a sua trajetória, porque você sempre foi um excelente cabeleireiro, né? Há mais de 25 anos, foi lá que eu te conheci no salão que você tinha no Guará. Para quem não conhece, Guará é uma cidade satélite de Brasília. E ele parecia mágico. Parecia não, parece, né? Porque você continua atuando nessa área. Mas que mãos divinas, sabe? É, eu ia lá, às vezes eu tinha algum evento para participar. Marco, eu quero um penteado diferente, né? E o Marco sempre foi muito bom para fazer penteados, escova e maquiagem. E às vezes teve uma vez que eu tinha que gravar lá em Goiânia, né, um vídeo, e eu, Marco, eu tenho que ir cedo e tal. E aí ele me atendeu prontamente e tal, e eu já saí daqui maquiada para poder gravar, que eu ia gravar o dia inteiro. Então, é legal isso, porque você também teve a sua oportunidade como profissional para você ganhou muito dinheiro na sua área, né? Sim. Mas você não tinha tempo também, só trabalhava e quando tinha um tempinho, aí você ia lá para sair com seus amigos ou viajava e foi levando a vida assim.
né? Mas eu costumo dizer assim, que um dia a conta chega, sabe? A conta chega no sentido de que a gente sente aquela vontade que a gente tem que mudar, está faltando alguma coisa. Não quero isso para minha vida, só não quero ficar só trabalhando, ganhando dinheiro, viajando, está faltando alguma coisa, sabe? E aí você sente necessidade que você tem que explorar mais dons, mais talentos. Você precisa também compartilhar o que você aprende, porque o conhecimento, ele é muito importante para nós. E quanto mais você aprende, você tem mais sede em aprender, sabe? E a gente começa a buscar mais hábitos saudáveis para nós, valorizar muitas coisas que antes nós não valorizávamos. E tudo isso é muito bonito. Mas todo mundo tem o seu tempo certo para o seu despertar. Talvez agora alguém que está aqui escutando o seu depoimento, não é? Eu também comecei a buscar meu autoconhecimento através do sofrimento. Eu comecei a buscar porque eu também estava insatisfeita no meu local de trabalho. A minha vida não mudava. Era um problema atrás do outro. E até que veio o momento assistindo palestra, participando de workshop, e aí veio, sabe quando aquele estalo assim, veio despertar. Parte, né? É, é, é aí, é por aí. Aí você percebe, é aqui que eu tenho que trilhar, o caminho é por aqui, sabe? Aquelas experiências foram muito válidas. Elas são importantes, foram muito importantes. A gente não pode também ser ingrato a tudo que a gente vivenciou. E os nossos pais, eles buscam dar o melhor para nós, da forma que eles podem oferecer para nós. Porque eles também possuem muitas feridas emocionais que não foram trabalhadas. E, de certa forma, acabam passando para nós as suas feridas. E aí, essa criança que não tem como interpretar aqueles acontecimentos, às vezes uma desavença no lar, um conflito no lar, essa criança cresce com uma interpretação que vai trazer sequelas para ela na fase adulta. E aí a autoestima fica baixa, né? Como você bem falou, você tinha dificuldade de falar em público, e você começou a perceber que você precisava mudar, mas às vezes não conseguia. Como que eu vou mudar? Né? A partir do momento que você começou a se cuidar melhor, você possibilitou essa mudança. Agora, quando a pessoa não consegue, ela quer mudar, mas ela não consegue, ela pode buscar ajuda através de uma terapia, Sim. através de algum curso. Ela vai buscar, como você falou também, os livros. O autoconhecimento tem infinitas possibilidades de você buscar o autoconhecimento, não é? Sim. E aí depois você. O autoconhecimento, na realidade, a gente precisa sair da zona de conforto, né? A gente não consegue nada na nossa vida sem ação. Não adianta conhecimento, não adianta tudo se você não entrar em ação e começar a aplicar em você tudo aquilo que você sabe que vai te ajudar a desenvolver. E aí, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre tive atitudes, sabe? Eu acho que é do aquariano, talvez, de querer transformar o mundo, né? Pelo menos que o mundo a minha volta, eu sempre pensei dessa forma. Eu preciso mudar isso. E eu fiquei muito tempo em um ambiente totalmente paralisado, praticamente paralisado, em um ambiente que não era favorável para mim, para o meu crescimento. E aí eu fui buscar conhecimentos para poder trabalhar isso em mim e entender o que eu poderia fazer. Eu entrei em ação, né? Hoje em dia eu sou outra pessoa. Eu ajo de uma forma totalmente diferente em tudo. Eu penso antes de agir, mas eu penso também com cautela, tento analisar coisas que eu não fazia antes, anoto as coisas que eu preciso anotar para eu poder analisar, coisas que são importantes que eu preciso resolver. Hoje, quando eu acordo, a primeira coisa que eu penso é assim, qual é a coisa mais importante do dia? Aí eu vou lá resolver. Porque muitas vezes, uma das coisas que o procrastinador faz é ter um problema e não resolver esse problema, fica procrastinando. Aí ele vai dormir com esse problema, ele acorda com esse problema. Sabe que são coisas. Você precisa entender que quando você acorda, a primeira coisa que você precisa resolver é aquilo que te incomoda. Se está te incomodando. E uma das coisas que eu entendi que
muda também toda a nossa frequência, é que nós vivemos ligados a muitas coisas. Nós somos o centro de uma roda. A gente a gente precisa cuidar do nosso financeiro, a gente precisa cuidar do nosso relacionamento pessoal, a gente precisa cuidar da nossa família, a gente precisa cuidar da nossa casa, do nosso trabalho, do nosso contato com nossos colegas de trabalho. Aí se dá nota, sabe? Uma coisa que a gente até faz assim, fez no curso, eu achei super interessante, é se dar nota. Passa a se dar nota para você ver, de 1 a 10. De 1 a 10, qual a nota que você vai dar para isso, para a sua vida, para o seu relacionamento, com seus pais, sabe? Com a sua casa, com o seu trabalho. E aí, quando eu fui me dar notas, eu percebi que eu estava no jardim de infância com uma nota muito ruim, com 40 anos de idade. Não tinha passado, não tinha passado de nível, entendeu? Falei, caramba, minha vida, né, tá parada. E assim, a gente tem um ego muito elevado. A gente acha que as pessoas, igual eu falei no início, precisa mudar e não a gente. E o ego elevado vem justamente dessa falta de informação, sabe? A gente nos posiciona muito num patamar assim, muito importante que a gente não percebe, que a gente já se acha tão importante que a gente começa a ter vergonha, a ter medo, sabe? Porque as pessoas vão te analisar o tempo todo, você acha que está sendo observado, sendo visto o tempo todo. Então a gente precisa livrar desses medos. A gente precisa trabalhar justamente os nossos contatos. Eu comecei a cuidar primeiro da saúde também, eu não falei de saúde, né? Mental e o corpo. A gente precisa cuidar de tudo isso. Por quê? Eu comecei a trabalhar, a melhorar as minhas notas, a ter harmonia. Quanto mais harmonia você tem em tudo que liga você, mais paz, mais feliz você é, sabe? Então é importante a gente ter harmonia com os nossos convívios. E se para isso você precisa sair do trabalho porque não está satisfeito, porque você vê que não vai dar, que não tem, vai ter, não vai conseguir subir de nível, que aquilo que é um trabalho que te carrega, que está te atrapalhando, vai procurar alguma coisa, sabe? Vai estudar, vai crescer, mas não fica ali parado. O tempo passa. O meu irmão fala muito isso para mim. Eu gosto muito de conversar com meu irmão, que é uma pessoa muito inteligente. E ele fala muito, assim, porque ele é uma pessoa que eu sei que tem resultado. Então, ele é uma pessoa que eu admiro. E a gente precisa andar com pessoas que a gente admira. Uma coisa que eu percebi, assim, que eu vi que eu tinha que mudar, eu falei do meu irmão, esqueci o... Você estava falando que admira o seu irmão, que você gosta de andar com pessoas assim como ele. A gente precisa entender, lembrei, a gente precisa entender o seguinte, que quando a gente precisa mudar de ambiente, quando precisa, sabe? A gente tem que correr atrás dos nossos sonhos, a gente não tem que ter medo, a gente precisa melhorar e ter harmonia em tudo isso que liga a gente. Se você não tem harmonia, se você não cuida, você vive o tempo todo com problemas na sua vida, porque você não consegue resolver os seus problemas, sabe? E isso te paralisa. E a gente precisa entender isso. Marcos, Então, deixa eu só ler aqui um comentário da Silvia Leila. Ela falou certíssimo, mudei muito. E tem pessoas que não ficaram em outra fase, cada um evolui no seu tempo. Ah, melhorou, gente? Alguém escreveu o que tinha travado. Estou aprendendo muito com essa live. Elaine Ribeiro. Vou ler aqui rapidamente. Demilson. Obrigada, Demilson. Dando os parabéns. Deixa eu ver se alguém mais comentou. Precisamos, Estúdio Almeida, precisamos entender que mudar é necessário quando for preciso, principalmente conosco mesmo. Muito bem. É por essa menina aí. Almeida, eu tenho vontade de conhecer. Ela me segue, eu também passei a segui-la no Instagram. É uma pessoa que eu vejo que é de muito sucesso. E eu tenho certeza que a gente precisa trabalhar essas conexões. Tenho certeza que futuramente nós vamos ter um trabalho lindíssimo ainda junto, porque nós dois somos da área da beleza. E hoje em dia a gente troca figurinhas. E eu vejo assim que ela é uma pessoa de muito sucesso e pensamentos positivos. Eu admiro muito ela, o trabalho dela. Legal, obrigado por ela estar aqui. Obrigado, viu?
Muito bom. A Cris está falando que a transmissão aqui não está muito boa. Eu gostaria de saber se outras pessoas estão visualizando isso, se está ruim a conexão, travando. É, que pode Eu queria falar também, Marcos, o nosso tempo está quase já estar entrando, esgotando, né? Passou tão rápido. Ah, É, no- eu queria falar sobre 4 tipos de autocuidado que nós temos, que você bem colocou aqui, né? Que são eles. O, o autocuidado emocional, não é? Que é quando nós aprendemos a gerenciar as nossas emoções e aprendemos também a respeitar os nossos limites internos e os externos, e aprendemos também a impor limite para as pessoas, não é? sim. Principalmente as pessoas que convivem conosco, seja no trabalho, no âmbito familiar. E é importante também rever as nossas crenças, como você também bem colocou, promover o alto amor, aprender a gostar mais de si, se doar muito amor, não é? E nós temos também o autocuidado intelectual, que você também colocou, que é se Sim. instruir, buscar o desenvolvimento humano, alimentar a nossa mente com boa leitura, né, Ale- de preferência livros gratificantes. O livro que eu falei é A Lei do Triunfo. Eu lembrei dele agora, de Napoleão Ah, Hill. Lei do Triunfo, Muito, Napoleão Hill, é. muito bom mesmo. Você já leu? E eu já li ele, sim, Legal. ele é muito bom. E além dos livros também, né, na parte no autocuidado intelectual, nós podemos buscar cursos, palestras, workshops, vivências, não é? Programas de televisão ou canais de vídeos que venham a contribuir, a expandir a nossa consciência, não é? E também nós temos o autocuidado físico, né? Que é quando a gente começa a buscar uma boa alimentação, uma atividade física, a praticar ou uma yoga, ou uma meditação, né? Eu E a fui gente começa em... muito Oi? hoje. Eu fui. A atividade física que eu fui buscar foi malhar, pegar peso. Eu gosto muito de malhar. Me Ah, ouviu? tá. Escutei. Sim. Eu também. Eu tomei a consciência para atividade física em 2020. Desde então eu começava, parava. E de 2020 para cá, E, tomei consciência, e aprendi a gostar. assim como a musculatura do corpo demora a ter resultado, não é de um dia para o outro, é com tempo, com constância. Nós temos que entender que tudo que a gente for fazer, a gente precisa de constância, porque não é de um dia para o outro. Então, tudo aquilo que a gente deseja, a gente precisa primeiro fortalecer a musculatura para chegar no nível que a gente quer, né? A gente, às vezes, a gente acha que vai ser muito rápido, a gente quer as coisas muito rápidas, que na zona, aqui no nosso pensamento, a gente pensa que as coisas vão acontecer conforme a gente imagina, e não é. As coisas não acontecem, vai ter obstáculos, vai ter, você vai desviar do caminho várias vezes, mas e tudo isso que acontece é para nos fortalecer, não trabalhe o pensamento de que não deu certo porque você não é capaz, porque você não é para você. A gente tem que mudar a forma de agir e de pensar. Então, assim como a nossa musculatura, eu estou malhando ali tem 2 anos ainda, não estou com o corpo que eu desejo, e eu hoje faço exercícios físicos por conta da minha saúde, eu trabalho muito em pé, e lógico, você vai vendo que o músculo vai crescendo, você quer ficar mais bonito também, né? Ninguém quer. Então, Além de liberar os hormônios, que a gente chama hormônios da felicidade, né? Serotonina, dopamina, endorfina. a gente, todo, 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 todos os nossos planejamentos, a gente tem que entender que a gente precisa fortalecer a nossa musculatura e que ela vai ser fortalecida com o tempo. É a rotina, né? São os hábitos. Nós conversamos outro dia e eu disse
mudar dói, né? É, Às vezes também falo assim, fazer terapia também dói. Buscar o autoconhecimento também dói, mas é importante. É é. necessário para que a gente saia da zona de conforto, saia dessa bolha que você falou, né? Hum, E tudo é condicionamento. A gente tem que lembrar que nós somos animais, acima de tudo. Nós não somos, somos diferentes dos outros animais, né? Dos animais ditos como irracionais, mas nós somos os animais racionais, mas nós precisamos de estar em movimento. E tudo na vida é o condicionamento, partindo do princípio dos pensamentos, depois o condicionamento dos bons hábitos saudáveis. Então, se a gente tem o condicionamento de fazer todo dia a mesma coisa, a gente vai obter o mesmo resultado. Então, se é. eu quero Aí, ser bonitão, seja saradão, saudável, né? Eu faço atividade física, não é só para estética, mas principalmente por causa da minha saúde. E eu aprendi que a atividade física para mim é remédio, sim, sabe? E o dia que eu não faço atividade física, eu sinto falta, é verdade. Eu também. E eu percebo que as né? pessoas. A gente tem que ter uma escolha, né? Você quer sentir dor fazendo atividade física ou não fazendo atividade física, né? E assim, as dores das pessoas que não fazem atividade física é muito maior, porque aí vem as doenças, vem a gordura, vem o autocuidado mesmo, vem várias. Você é tudo, toda ação você vai ter um resultado. Então, se você não se cuida, a conta chega. Uma hora a conta vai chegar. E não adianta falar que está tudo bem, porque pode estar bem agora. Mas se você não tem bons hábitos, uma hora você vai sentir o resultado daquilo. Então, muda enquanto é novo. E quanto mais velho a gente vai ficando, mais teimoso a gente fica. Então, a gente tem que cuidar disso. Muda enquanto você pode ainda, porque eu percebo assim que eu comecei a mudar mesmo depois dos meus 42, 43 anos, que eu comecei, fui fazendo bicicleta, correr, e depois que veio a atividade física. Mas eu, antes disso, jamais na minha vida imaginava eu ficar pegando peso todo dia, indo para academia e E tudo. hoje você anda de bicicleta quilômetros, né? Hoje eu ando quilômetros, a média de 30 a 50 quilômetros quando eu ando de bicicleta. E eu corro 40, 50 minutos, assim, sem parar, frequentemente. Eu consigo. Quando eu comecei, eu andava 10 minutos, corria um morrendo, sabe? Hoje eu corro 40 tranquilamente, ainda consigo mais. Só que eu não vou mais do que isso, porque senão a gente fica muito magro, eu não quero perder muito peso, né? E faço musculação de 4 a 5 vezes na semana, às vezes até 6, sabe? Marcos, eu vou concluir, então, falando sobre o autocuidado, Sim, que nós temos também o autocuidado social, né? Que é muito importante para a gente se conectar com outras pessoas, termos amigos, principalmente aquelas pessoas que podemos contar com elas, né? E, e, enfim, precisamos a também. gente não consegue viver só, né? A gente não consegue viver sozinho, a gente precisa nos conectar. O ser humano não nasceu para viver só. A gente precisa estar. Às vezes a gente pensa assim: por que a gente se isola? A gente se isola porque a gente começa a criar um ambiente que é confortável para a gente. E, e o conforto daquele ambiente é você não ouvir críticas, você não se conectar com as pessoas porque você acha que as pessoas estão erradas a seu respeito e não aceita a sua opinião. Aí você começa a se isolar e a gente tem que aprender a ter empatia, entender que nós não somos igual aos outros e que a gente pode sim expressar nossa opinião, mesmo que a pessoa não entenda, não compreenda, mas que que o ambiente que aquela outra pessoa viveu não foi o mesmo ambiente que o seu. Então a opinião dela também não vai ser. Até irmãos que vivem no mesmo ambiente, que crescem no mesmo ambiente, têm opiniões diferentes de uma situação, de um impacto. Então a gente precisa compreender, ter empatia. Isso mesmo. E o autocuidado, ele não é. Às vezes a pessoa confunde as coisas. O autocuidado, o fato de você não se cuidar, eu não sou egoísta, eu não sou apegado às coisas materiais, eu não sou apegado ao meu corpo. Não é isso. O autocuidado não é ser egoísta.
O autocuidado é você entender que você precisa se amar. E as pessoas vão te amar se você se amar. Como é que você quer que as pessoas te amem se você não se ama? E se você não se ama, como é que você vai amar as pessoas? Não é? Então, tudo começa de dentro para fora. Então, cuidar do seu corpo, da sua mente, do seu espírito, faz parte do processo evolutivo, não é? Então, quando você está cuidando do seu cabelo, das suas unhas, fazendo massagem, isso não é ser egoísta, isso não é esbanjar, isso é um cuidado. Cuidar é um ato de amor. E a gente precisa deixar de ser egoísta. Deus fez o mundo perfeito para todos. Por que que uns têm e outros não? Porque uns buscam e outros não. Uns estão, muitos ficam na zona de conforto. Aí às vezes a pessoa, mas fulano não teve oportunidade. Procure, sabe? Eu também nasci de uma família humilde e fui procurar oportunidade. Eu vim para Brasília em 2003 sozinho, né? Aliás, vim com meu irmão na época, a gente veio num ônibus. Meu irmão não ficou, ele saiu daqui e eu fiquei. Enfrentei. E ele foi procurar os meios dele, graças a Deus deu certo para ele também em outro lugar. Mas eu procurei oportunidade. Na época, nem meu pai nem minha mãe tinham condições de me ajudar a continuar, a ficar aqui, a me manter aqui. E eu vim sozinho, eu não conhecia Brasília, eu peguei um ônibus. Eu lembro que eu estava o ônibus passando pela esplanada ali, eu olhava assim a esplanada que eu sempre via na televisão. Eu fiquei super admirado, desci ali na rodoviária do Plano. E assim, quando eu desci com muita esperança, sabe? Com muita vontade de crescer. E eu consegui, né? Eu consegui, apesar de tudo isso que eu te falei, que eu demorei a me desenvolver, mas mesmo assim, eu vivi muito bem esses anos, sabe? A gente tem a mania de olhar para trás e achar que a nossa vida não foi boa e colocar mais problemas ainda na nossa mente. Então a gente precisa trabalhar isso. Por que que você vai ficar olhando? Pega essas coisas ruins da sua vida e coloca como um feedback. Caramba, isso aí foi bom para mim. Aí daqui para frente eu vou mudar toda a minha frequência. E a gente precisa olhar para as coisas boas. Hoje eu moro numa casa que eu conquistei com o meu trabalho, mas meu companheiro, e a nossa casa é super confortável, né? A nossa casa é aquilo que a gente desejava, a gente conseguiu construir. Então, hoje eu me sinto muito bem aqui. E até um tempo atrás eu não me senti tão bem igual eu sinto hoje. Por que que eu sinto muito bem hoje na minha casa? Porque eu passei a me valorizar e a valorizar as minhas conquistas. E essa casa foi idealizada por nós dois. Então a gente hoje consegue olhar para cá, para tudo que a gente tem e falar, caramba, a gente conquistou e a gente vive num ambiente que a gente sempre quis. Então vamos aproveitar isso, sabe? Vamos dar valor, né? Às vezes eu vejo as pessoas reclamando de uma situação ruim, mas na história que ela conta, ela tem tantas conquistas e ela não olha para as conquistas dela. Ela só consegue olhar para as coisas que ela acha que foi ruim para ela. E então a gente precisa trabalhar a nossa mentalidade. Está tudo aqui dentro. A gente se fortalece a partir do momento que a gente passa a entender que aquilo que você acha que é ruim não foi ruim. Foi simplesmente para você aprender e amadurecer, sabe? E bola para frente, vamos embora, sabe? A gente precisa, vai viajar, vai ser feliz, sabe? Eu tô viajando semana que vem, vou ficar uma semana e eu não abro mão das minhas viagens, de encontros. Não, só mudei a forma que eu aproveitava a minha vida. Aquilo que eu percebi que me atrapalhava, eu tirei da minha vida, né? Mas a gente tem que continuar vivendo da melhor forma possível, porque o mundo é para todos e Deus fez o mundo perfeito. Então, vai conquistar o mundo. A gente pode. Basta você acreditar em você mesma, né? Gratidão pelas suas dicas valiosas. Né? E outra E você gostaria de falar de algum projeto que você está desenvolvendo, que você tem em deixa eu mente? falar uma coisa. A Ah, gratidão, sim. a gratidão é ser grato. A gente precisa também aprender tudo isso que eu te falei. Tudo que eu aprendi, eu quero transbordar. A gente precisa entender que a gente precisa passar para o outro, sabe? O transbordo é muito importante. E uma das coisas que para você dar certo nessa vida, você precisa ser íntegro. Falar com o coração, agir com o coração e ter integridade. Eu tenho, sim, um projeto, eu estou trabalhando nele.
Eu estou tentando me tornar hoje autoridade na internet através do meu trabalho, pelo o marketing digital, né? O marketing digital me conquistou, eu amei o curso. Só que depois que eu fiz o curso, porque o curso foi um curso de muita teoria, eu fui procurar na prática como funcionava. E hoje eu estou aprendendo, estou fazendo outros cursos nessa área para eu poder me impulsionar e todo o conhecimento que eu tenho na área da beleza, eu quero transbordar. Eu vou cobrar por isso? Vou. Lógico que eu vou cobrar. Porque é um conhecimento que até hoje eu pago muito caro para eu poder me desenvolver. Eu não parei de estudar, sabe? Mas assim, as pessoas acham que transbordar é ajudar o outro, sei lá, dar uma cesta básica. Vou lhe dar uma cesta básica porque o fulano está passando fome. Se você tiver condições de dar um curso para ele que vai mudar a vida dele, você está transbordando. Você vai cobrar? Vai. Porque lá na frente ele vai poder cobrar também. Entendeu? Então a gente tem que parar com essa mania de achar que ajudar pessoas é mendigar, né? Uma cesta básica, alguma coisa. Não. Tenta ajudar no mundo, deixar algo no mundo que seja um propósito, onde vai mudar outras pessoas. Hoje eu vou lançar um curso online, um Bom, curso, um curso dos meus conhecimentos. Colorimetria chama Mechas e Cor, que eu vou ensinar onde fazer mechas e colorimetria através do curso online, que que tem legal. muito mais escalável, né? Porque hoje em dia a internet ela consegue levar você para outros caminhos. É uma vitrine muito maior, sabe? Então, você não tem fronteiras. E aí eu aprendi e tive esse conhecimento com o marketing digital e estou trabalhando nesse projeto. Tá aí, Que tá aí. maravilha. É, Vai ser um sucesso, já é, se Deus quiser. E com eu, certeza. eu vou colocar. Tem um comentário aqui da Cris, que ela está dizendo: é muito importante ser atencioso e se preocupar com as pessoas queridas à sua volta. Isso aí, Cris, muito obrigada pelo seu comentário. Verdade. Aí tem também do Williams, viajar é um autocuidado maravilhoso, concordo, maravilhoso mesmo. É, Do Ricardo, do ah, Ricardo, para haver um autocuidado eficiente é necessário, então, uma harmonia entre corpo e mente. Quem posterga isso consegue alcançar um dia? Ele está fazendo uma pergunta. sim, para a gente ter, se a gente tem harmonia, se a gente começa a trabalhar a nossa roda da vida, nosso ciclo de vida, a gente consegue uma vida muito mais tranquila, mais favorável, mais feliz, porque a felicidade não está naquele momento. Essa pergunta foi interessante, eu até vou falar rapidinho sobre isso. Quando a gente pensa em felicidade, a gente fica o tempo todo achando que vai ser quando a gente conquistar aquilo que a gente deseja, sabe? Aquele carro, aquela casa, a gente fica o tempo todo com a nossa mente no futuro, né? O passado ele te traz ansiedade, ele te traz depressão, porque tem uma carga enorme. O futuro te traz ansiedade. Então a gente tem que aprender a viver no presente. Para ser feliz, você tem que ser feliz hoje. Porque o dia que aquilo que você deseja, se é uma casa, um carro, que muitas vezes as pessoas acham que a felicidade está nisso, não é, numa construção. Mas se é isso, quando é esse momento de você conquistar essa casa ou esse carro, você vai conquistar ele no presente. Então é no presente que a gente vive nossas emoções. Então a gente precisa ser presente, construir tudo isso no presente. Então o dia de construir é hoje, é agora. A gente não sabe o dia de amanhã, né? Então a gente precisa estar presente, ser presente, aprender isso. Isso é uma filosofia de vida. Você precisa aprender a trabalhar isso no dia a dia, na tua mentalidade. É um processo. Mas se É, você não é presente, você não consegue nunca. Você vai estar sempre achando que a sua felicidade vai estar no futuro. é porque a procrastinação, de certa forma, ela acaba sendo um mecanismo de defesa. É um tipo de boicote, mas acaba sendo uma autodefesa para você justificar porque você não muda, não é? Sim, Então, quando a pessoa não consegue sozinha, porque você conseguiu fazer sozinho sem uma terapia, ou sim, se sem contratar um educador financeiro, ou um coach, né? Você foi, na sua opinião, o que
te ajudou foi inicialmente o curso de coach. Foi o curso de Foi. coach que abriu assim a sua mente. O início de tudo foi o curso de coach, que foi muito importante para todo esse processo de desenvolvimento. Foi ali que eu tive uma outra visão. Foi um novo conhecimento, uma nova visão de tudo da minha vida. São duas pessoas incríveis que eu nunca vou esquecer, que é o Alex, lá de Goiânia, e a Lígia, que foi o primeiro curso que eu fiz com a Lígia, que ela mora em Anápolis. Que depois eu vou deixar o contato deles também, se o pessoal quiser e tudo, sabe? E você, Fabiana, me fala uma coisa. Agora eu vou te fazer uma pergunta rapidinho. Você atende, né? Tá atendendo. Você hoje você atua como fisio. Ai, perdi o nome. Eu Mas faço atendimentos online presenciais com a psicanálise. psicoterapia, psicoterapeuta, Isso. está Sou atendendo. psicoterapeuta também, mas eu faço atendimento com a psicanálise, através da hipnose com recurso da PNL, constelação sistêmica familiar e organizacional. Eu também sou palestrante motivacional, eu vou nas empresas, também presto consultorias empresariais. Você está atendendo onde hoje? Eu Além de atendo ter fisicamente, eu atendo no DF Plaza Shopping, que fica em Águas Claras, e na 910 Sul, no edifício Mix Park. E estou buscando uma parceria agora lá no Lago Sul, na QI 21. E Ah, também online. aham, legal. Pois é. Pois é, gente, o nosso tempo está encerrando aqui. Você quer deixar alguma mensagem, Marcos? Quero. A gente precisa. Eu quero falar para todas as pessoas que estão aí até agora e que vão assistir ainda, que assim, a gente precisa entender e identificar as nossas crenças. Elas estão instaladas dentro da gente. E muitas vezes a gente não consegue enxergar porque a gente não consegue ter contato com um pensamento diferente do nosso, algo novo. Então vá buscar um conhecimento e vai trabalhar essas crenças, porque se você está no mesmo nível há muito tempo, não é o ambiente, não são as pessoas que está à sua volta que está te atrapalhando, é você mesmo. E a única pessoa que pode mudar a sua realidade, que, que pode mudar o seu dia a dia, aquilo que te faz sofrer, é você mesmo. É só você olhar no espelho que você vai identificar essa pessoa. Então, toma as rédeas da sua vida e vai viver. Vai cuidar do mundo, vai ser feliz. O mundo é maravilhoso. A gente precisa estar bem para poder cuidar de nós. Que mensagem bonita, muito obrigada, gratidão. O Williams disse para nós, atenção plena, ser presente. Isso. Concordo, né? O momento mais importante, a mensagem que eu deixo para vocês, para a gente encerrar a nossa live, que o momento mais importante da nossa vida é esse, é o agora, é estar presente, é você ter essa atenção plena do que você está fazendo, do que você está sentindo. E a pergunta que eu sempre me faço no final do meu dia é: onde e como eu posso melhorar? Como que eu posso melhorar? Eu sei que eu dei o máximo de mim hoje, mas como que eu posso melhorar? Porque eu acredito que é infinito esses recursos internos que nós temos dentro de nós, sabe? É, e a gente precisa aprender a acessar esses recursos internos, nossos dons, talentos, e acreditar em nós, sabe? A gente precisa acreditar em nós. Para que as pessoas lá fora acreditem em você, você precisa acreditar em você primeiro. É verdade. Para que você possa amar e ser amado, você tem que se amar primeiro. Então, vamos nos cuidar com mais carinho, com mais amor. Esse é o recado que eu deixo para vocês. Marco, muito obrigada pela sua participação. Vamos marcar outra live, né? Pelo que eu vi aqui, pelos comentários, o pessoal adorou a live. Sim, né? Obrigado pelos esclarecimentos. Um grande abraço, disse o Ricardo. A gente pode abordar muitos temas, né? A gente tem tema, muita coisa, não é só isso. Então eu acho que é uma ajuda muito grande.
Eu te agradeço, obrigado. Fico muito feliz de ter participado dessa live com você. E eu espero que a gente faça outras e outras e que essa live aqui possa ajudar muita gente, alcançar muitos corações. É isso que importa. Tá bom? Tá, Muito obrigada, Marcos. Depois você deixa o seu contato para o pessoal poder também conhecer melhor o seu trabalho, tá tá bom. bom? O Marcos tem um spa maravilhoso, lindo. Ele faz atendimentos personalizados nesse espaço, muito bonito em contato com a É natureza. isso mesmo. Eu Eu vou sou deixar, suspeita para falar, né? Porque eu adoro você, adoro o seu trabalho. Conheci você através do seu trabalho, hoje nós somos amigos há muitos anos. Isso é uma amizade eterna, para sempre. verdade. Já tem anos, né? Muitos anos. Tá Então, um bom. beijo grande para você, para todos vocês. Fica com Deus e até a próxima. Gratidão. Tá, Tchau, gente. tchau.